Alô, amigos conservadores, um bom sábado para todos, né? Ou melhor, uma boa noite de sábado. O assunto de hoje discutido, né, em reproduções milhares de vezes aí, o áudio do deputado estadual Arthur Duval, da cidade de São Paulo, né? Deputado estadual por São Paulo. Foi bastante infeliz, né, de ter o seu nome hoje divulgados nas várias plataformas de forma pejorativa, pelo fato dele ter gravado um áudio para seus amigos do MBL lá da Ucrânia, não é? Expondo, né, manifestando as suas verdadeiras intenções, entre aspas, lá na Ucrânia. Não é que o Arthur Duval tenha ido de fato com este propósito. Eu particularmente acredito que não. O deputado Arthur Duval, ele era um deputado, era um manifestante, né, patriota, na época das eleições de 2018, bastante ativo e bastante promissor. Ele, assim como Kim Kataguiri, como Alexandre Frota, como a Joyce Halseman, né, essas pessoas, de modo geral, tiveram uma ascensão nos protestos contra a presidente Dilma e mais adiante com a eleição do atual presidente Bolsonaro, e vieram a ser eleitos, né, com a promessa de renovar, trazer oxigenação na política brasileira. Alguns como os deputados estaduais, outros como deputado federal, senador e por aí vai. Mas o fato é que hoje, sábado, né, dia 5/3, as plataformas vieram repletas de vídeos reproduzindo o áudio do Arthur Duval, trazendo aquele áudio infeliz, né, que ele gravou lá na Ucrânia, né, referindo-se às mulheres refugiadas, né, em situações vulneráveis, e que, segundo ele, não precisa nem reproduzir mais os adjetivos, né, ou suas intenções, né, com relação às pobres mulheres que estavam ali em situação bastante vulnerável e que nenhuma delas espera isso de qualquer homem, muito menos numa situação daquela, não é? A intenção dele certamente não foi essa, não é, de chegar lá e paquerar mulheres, não é? Foi um momento, foi um flash de falha, mas isso nos faz refletir e trazer à luz uma sequência de fatos, não é, falhos que aconteceram na vida de políticos hoje, não é, eleitos, e que vieram logo em seguida a sua derrocada devido às suas posturas, não é, seja em ações, seja em falas, não é? Então, eu conversando com alguns amigos hoje de grupos, e nós estávamos debatendo justamente esse assunto, né? O que aconteceu com o deputado Arthur Duval não é muito diferente do que aconteceu com Dória, com a Joyce Halseman, com o Alexandre Frota, não é? Enfim, com todos esses políticos que navegaram na onda Bolsonaro, se elegeram com a promessa de oxigenar de verde e amarelo os parlamentos, sejam de estaduais ou federais, e uma vez diplomados, eles tiraram as suas máscaras, não é? Então nós tivemos um festival de transparência, não é, desde 2018, não é, nessa eleição de 2018. Quando eu digo festival de transparência, eu me refiro às máscaras que caíram, seja do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a imagem que nós tínhamos dos ministros do Supremo lá durante a Lava Jato, lá no Mensalão, lá atrás, nós tínhamos uma imagem mais republicana, os ministros da Suprema Corte, por exemplo, do TSE. E não sei o que aconteceu, mas com a eleição do Bolsonaro, uma vez ele sendo eleito, as máscaras começaram a cair. E isso tem, infelizmente, não dá para dissociar das coisas espirituais, né? Então eu queria associar um pouco, né,
esses fatos políticos que aconteceram aqui no nosso país com o mundo espiritual, né? Que queira ou não, está ao nosso redor, né? Nós convivemos nesses dois mundos simultaneamente, a nossa vida secular e esse mundo espiritual, que muitas vezes nós insistimos em negar a sua existência, né? Quando nós insistimos em negar muitas vezes fatos que acontecem e que se deve à intervenção divina, não é verdade? Então, eu queria pontuar todos esses traidores que vocês conhecem, alguns que eu já citei, como a Joyce Haussmann, Alexandre Frota, como Kim Kataguiri, como Arthur Duval e como tantos outros, até general, por exemplo, Santos Cruz, o Fernando Azevedo, que foi ministro da Defesa, né? E muitos outros políticos, né? Os traidores, né? O Moro. O que aconteceu na prática com eles? Foi o Bolsonaro, foi a sua militância, foram os robôs que investigaram a vida deles, que trouxeram à tona ou arrancaram as suas máscaras e mostraram para o Brasil e para o mundo? Não. Na verdade, esses erros foram cometidos por eles mesmos, né? Eles tiveram as vísceras expostas, né, para os eleitores, para os apoiadores, causados pelos seus próprios erros na política, não é? Alguns erros grotescos, alguns erros estratégicos, né? Alguns erros de marketing, mas a verdade é que foram erros cometidos por eles mesmos. Eu estava conversando com um amigo meu e eu dizia para ele, é como se essas pessoas elas estivessem se destruindo, não é? Se destruindo. Elas criaram um problema. Estes problemas, como elas são pessoas públicas, as pessoas acompanham a vida das pessoas devido à internet, né? Facilidade hoje. E elas mesmas entraram em contradições, né? O antes e o depois, as pessoas observaram e ali ficou exposto que aquelas pessoas eram falsas, né? E quem se beneficiou com tudo isso? O presidente Bolsonaro, ele se fortaleceu. Pelo fato dele ser uma pessoa de palavra, ser uma pessoa sincera, honesta, né? De honrar seus princípios e valores, né? E procurar seguir, né, as pautas que ele, desde a sua campanha, ele pregava, por ele nunca ter se corrompido e não estar entrando, ou não ter entrado em contradição com tudo que ele falava, né? Ele procura manter uma linha desde o início até o final. E aí as pessoas cansadas da velha política, dos velhos políticos, confiaram no Bolsonaro e não se arrependeram, né? Tanto é que ele está em primeiro lugar em todas as enquetes, não está nas pesquisas, porque as pesquisas não têm credibilidade, não é verdade? Pois bem, então como você dissociar isso do mundo espiritual? É como se fosse uma intervenção divina, não é? Que induzisse essas pessoas ao seu próprio erro, fazendo com que elas mesmas se desmascarassem, sem precisar que o presidente Bolsonaro viesse a público ou confrontá-los ou apontar seus erros. Então é mais ou menos isso que tem acontecido com todos esses atores políticos que caíram suas máscaras e hoje estão à margem, né, da confiança pública. Então, o que resta para essas pessoas? Esperar as próximas eleições e será ali concretizado, né, o que elas são. As pessoas irão expor ali o que acham delas nas urnas. Elas serão todas afastadas provavelmente da vida pública, né, pelos seus próprios erros. E o Bolsonaro, ele, desde a sua campanha, né, lá no início, quando ele resolveu se candidatar, e quando finalmente oficializou a sua campanha, ele colocou Deus em primeiro lugar. Isso que eu queria ressaltar, principalmente para os cristãos, né, que são apoiadores
e os cristãos que continuam insistindo em apoiar o ladrão. Então o Bolsonaro ele colocou Deus em primeiro lugar. Deus, pátria, família, já colocou no seu slogan de campanha. Então ele não se intimidou, não se envergonhou, não é? E manteve-se a espinha ereta com esse slogan, Deus, pátria, família, até o final da sua campanha. E assim o nosso divino o abençoou e ele superou as expectativas das pesquisas, né, dos institutos de pesquisas, dos especialistas, e Bolsonaro ganhou as eleições, né? Então é isso, pessoal. Onde é que eu quero chegar assim nesse vídeo? É dizer para os amigos que quando o homem ele coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, né, quando ele honra a Deus, quando ele não se envergonha de Deus, Deus honra esta pessoa. O presidente Bolsonaro é uma prova viva disso, né? Ele nunca se envergonhou de Deus. Depois que ele foi eleito, ele manteve-se a espinha ereta ali nos seus princípios e valores que ele sempre pregou desde o início, procurando sempre colocar a família em primeiro lugar, procurando exaltar os valores cristãos que estavam sendo sufocados pela grande mídia, pela esquerda, pela doutrinação, pelo marxismo cultural. E o Bolsonaro ele foi alguém que resgatou, né, o sentimento de nacionalismo para as pessoas de bem deste país. Então hoje, se nós conhecemos o nome de todos os ministros, se nós mal conhecemos o nome dos jogadores da seleção brasileira, discutimos política, e se hoje nós acompanhamos a guerra da Ucrânia com a Rússia com uma outra visão, com outro viés, de uma forma mais republicana, pensando sempre nas vítimas, não nas causas da guerra, mas principalmente com espírito solidário. Tudo isso se deve, né, essa mudança de comportamento, de postura, se deve à eleição do presidente Bolsonaro, né? Não exclusivamente sobre isso, mas parte dessa nossa nova mentalidade se deve à eleição do presidente Bolsonaro. Então houve uma mudança de paradigma, uma quebra de paradigma no nosso pensar, no nosso agir enquanto cidadão. O nosso exercício de cidadania passou a ser mais ativo, nós passamos a ser mais vigilantes. E pessoas que ainda existem, ficaram na bolha, não é? E subestimam a inteligência do povo brasileiro, têm batido a cara na parede, assim como aconteceu com Arthur Duval, não é? Há um ditado que diz que o homem é dono do que não fala e escravo do que fala. Então o Arthur Duval, ele nada mais do que o que aconteceu com ele foi, ele se tornou escravo daquilo que falou, e agora o preço está sendo muito alto. Eu estava vendo aqui, Arthur Duval retira pré-candidatura após falar sobre ucranianas, né? Temos outra aqui, a gente não foi lá fazer turismo sexual, diz mamãe falei, enfim. Todas as postagens aqui referentes ao Arthur Duval é ele se justificando, tentar explicar o inexplicável, né? Aí eu pergunto para os colegas, se poderia até acrescentar no comentário ou colocar a opinião de vocês. O que fez o Arthur Duval, um jovem inteligente, né, muito inteligente, né, muito articulador, que era uma promessa da política brasileira, cometeu um erro tão banal, tão infantil, né, de gravar um áudio, ele, uma pessoa pública, exercendo o mandato de deputado estadual pelo estado de São Paulo, gravar um áudio falando aquelas, né, fazendo aqueles comentários machistas, né, discriminatórios, que representa realmente uma repugnância, principalmente para as mulheres, e em especial neste momento, né, que nós vivemos. Então eu creio que realmente isso aí tem as mãos do divino, né? Induzir as pessoas ao erro, esses traidores, e fazer com que facilite e abra as portas para o nosso presidente Bolsonaro.
porque 2018, 2022 já chegou, vai chegar o mês de outubro, haverá novos candidatos e muitos destes traidores que caíram, se não tivessem sido desmascarados, certamente seriam reeleitos ou continuaria enganando o povo brasileiro. Mas, por uma providência divina, cada um deles caíram em suas próprias armadilhas, né? Pela sua própria boca, né? Tem um ditado popular que diz: peixe morre pela boca, né? Vocês lembram da Joyce Halsman, que era campeã, né, no YouTube de visualização, e hoje você quase não ouve mais falar nela, né? Então, parte desses seus erros foram cometidos por ela mesma, por sua boca, por sua postura inadequada, com tudo aquilo que ela representou antes das eleições. Então é isso aí, pessoal. Então, graças a Deus por isso, porque alguém foi, Arthur Duval, ele ainda vinha enganando muitas pessoas, mas chegou o dia dele. Então, creio que isso é uma intervenção divina e que muitos outros até outubro ainda irão cair, né? Aqueles enganadores irão cair, serão desmascarados. Talvez não por nós, né, simples mortais, mas por aquele que muitas vezes nós o ignoramos, mas que ele é vivo desde ontem, hoje e eternamente, que é o nosso bom Deus. Um forte abraço a todos.